Fala pessoal, eu sou o Lucas, estrategista aqui da Octalink. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Filmes e Negócios. Hoje, a série que nós vamos analisar é Breaking Bad. Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já deixa sua curtida no vídeo. Puxa a vinheta. Walter White não construiu um laboratório, ele construiu uma empresa. É a frase que abre esse vídeo, porque é a lente que muda tudo quando você assiste o Breaking Bad. Esqueça o crime, esqueça as drogas, olhe para a estrutura. Um produto com vantagem competitiva absoluta, baseada em qualidade superior. Um modelo de distribuição que foi de local para regional para continental. Uma marca, Heisenberg, que criou valor de reputação que o produto em si não teria sozinho. Problemas de RH, de gestão de cadeia, de suprimentos, de concorrência, de regulação e de sucessão. Walter White fez a trajetória completa, de startup, a empresa consolidada e a empresa em crise. Tudo isso em 5 temporadas. E cada fase ensina algo que nenhum MBA vai ensinar da mesma forma. Breaking Bad foi ao ar entre 2008 e 2013 na AMC, criada por Vince Gilligan, com Bryan Cranston como Walter White e Aaron Paul como Jesse Pinkman. Walter White é um professor de química do ensino médio em Albuquerque, Novo México, diagnosticado com câncer de pulmão inoperável, sem dinheiro para pagar o tratamento e sem perspectiva de deixar nada para a família. Ele decide usar o conhecimento em química para produzir metanfetamina com o ex-aluno, Jesse Pinkman. O que começa com uma decisão desesperada de sobrevivência se transforma ao longo das 5 temporadas em algo completamente diferente. A construção de um império criminoso movido cada vez menos por necessidade e cada vez mais por algo que Walter só admite no último episódio. A série ganhou múltiplos Emmys, incluindo melhor série dramática por 3 anos consecutivos, e é frequentemente listada como a melhor série de televisão já feita. O que nos interessa é o que ela ensina sobre negócios, estratégias e o que acontece quando as motivações de um fundador divergem dos interesses da organização que ele criou. A primeira lição de Breaking Bad é sobre a lógica e os limites de vantagem competitiva baseada em qualidade superior de produto. A metanfetamina de Walter White era 99,1% pura. A concorrência produzia, no melhor dos casos, produtos com 70% de pureza. Em termos de produto, não havia comparação. Ele estava ligeiramente em outra categoria de qualidade. Isso criou demanda imediata e premium. Distribuidores queriam o produto. Usuários pediam especificamente pelo produto azul. Uma marca, Heisenberg, emergiu organicamente em torno dessa qualidade distintiva. Walter não precisava fazer marketing. O produto fazia o marketing. Isso é real em qualquer mercado. Quando um produto genuinamente superior de forma perceptível e significativa para o consumidor, a vantagem competitiva se constrói quase automaticamente. A Apple, por exemplo, na época do primeiro iPhone, não precisava convencer o mercado de que aquele produto era melhor. O produto demonstrava a si mesmo. Mas a vantagem de qualidade tem um limite crítico. Ela depende que a qualidade seja mantida de forma consistente em escala. No início, Walter produzia em pequena escala, em condições que ele controlava completamente. Quando a operação cresceu, quando precisou de laboratórios maiores, de assistentes, de processos que outros precisavam executar, manter a consistência de 99,1% exigiu um nível de controle que progressivamente se tornou o maior gargalo da organização. Em qualquer negócio, vantagem de qualidade que depende de uma única pessoa é simultaneamente o maior ativo e o maior risco. O dia que essa pessoa não puder manter a qualidade, por doença, por saída, por incapacidade de escalar, a vantagem desaparece. A segunda lição é sobre algo que toda startup encontra quando começa a crescer. Os problemas que você não tinha em pequena escala aparecem de forma que você não conseguia prever quando era pequeno. No começo, Walter e Jesse operavam em um motorhome no deserto, sem estrutura, sem processo, sem parceiros, completamente artesanal, flexível, controlado, mas era completamente inescalável. Cada passo de crescimento trouxe uma categoria nova de problema. Distribuição. Precisavam de alguém para vender, o que significava dividir margens e perder controle sobre o relacionamento com o cliente. Produção em escala. Precisavam de um laboratório permanente, o que significa exposição a mais pessoas, mais riscos de segurança e mais dependências externas. E a lavagem de dinheiro. Quanto mais lucrativa a operação, mais urgente e complexo o problema de como usar o dinheiro sem chamar atenção. Isso é o mapa de problemas que qualquer empresa enfrenta ao escalar. Cada nível de crescimento resolve os problemas do nível anterior e cria um conjunto novo de problemas que o nível anterior não tinha. Empresas que falham ao escalar raramente falham por falta de demanda pelo produto. Falham porque as capacidades operacionais que serviam bem em pequena escala não servem em escala maior. A habilidade de operar bem em um tamanho é diferente da habilidade de operar bem no tamanho seguinte. Fundadores que são operadores brilhantes frequentemente se tornam os maiores obstáculos ao crescimento da própria empresa, porque as habilidades que os fizeram excelentes em pequena escala não transferem para a gestão de organizações maiores. Walter era um químico brilhante e um operador meticuloso. Era um estrategista medíocre e um péssimo gestor de pessoas. A progressão da série é, em parte, a história de como as limitações que o tamanho do negócio não relevava antes foram se tornando progressivamente mais destrutivas à medida que o negócio crescia. A terceira lição é a mais importante e o que o show demorou 5 temporadas para revelar completamente. Walter White não estava no negócio de metanfetamina, estava no negócio de
sentir que importava. No último episódio, diante de Skyler, a sua esposa, Walter finalmente diz em voz alta que o show foi construído durante 5 anos. Fiz isso por mim, gostei, era bom nisso e me sentia vivo. Não pelo dinheiro, não pela família, por ele mesmo. Por finalmente sentir que tinha poder, competência e relevância que a vida como professor de ensino médio nunca lhe deu. Heisenberg, o alter ego de Walt, era a versão dele que tinha controle, que era respeitada, tomava decisões que importavam. E quando o negócio ficou grande o suficiente e exigia sacrifícios maiores, Walt sempre escolhia o controle. Ele sempre focava no controle da operação. Isso destruiu a organização que ele havia construído de forma sistemática. Ele eliminou aliados que ameaçavam seu controle, mesmo quando esses aliados eram mais competentes do que ele para certas funções. Tomou decisões arriscadas que não faziam sentido estratégico, porque faziam sentido narrativo para a história que ele estava contando sobre si mesmo. Essa dinâmica, o ego do fundador tomando decisões no lugar da estratégia, é uma das causas mais comuns de destruição de valor em empresas construídas em torno de personalidades fortes. Não porque os fundadores com egos fortes não constroem empresas excelentes. Constroem, mas porque o mesmo ego que cria a convicção necessária para construir algo do zero, sem apoio e contra o consenso, pode se tornar o principal obstáculo ao crescimento sustentável quando a empresa fica grande demais para ser governada por uma única visão. Breaking Bad termina com Walter White morrendo num laboratório abandonado, cercado por equipamentos que representam o único lugar onde sempre soube exatamente quem era. É um final sobre o que acontece quando você constrói uma identidade inteira em torno de uma função que não deveria ser sua identidade. Walter White era um professor frustrado que encontrou em Heisenberg a versão de si mesmo, que acreditava merecer ser. E quando Heisenberg foi destruído, não havia mais Walter White para voltar a ser. A lição de negócio não é sobre crime ou sobre ambição destrutiva, é sobre uma pergunta que qualquer fundador ou líder deveria fazer periodicamente: o que eu estou construindo? E para quem? Se a resposta honesta for para provar algo para mim mesmo ou porque não consigo me imaginar sem isso, você está operando com a mesma lógica de Walter White em graus diferentes. Empresas duradouras são construídas por pessoas que conseguem separar a identidade do fundador da identidade da empresa e conseguem dar poder a outras pessoas sem sentir que estão perdendo o que são. Constroem algo maior que elas mesmas e ficam genuinamente felizes quando esse algo maior funciona sem elas. Walter White nunca conseguiu isso e a empresa que construiu o refletiu até o último momento. Bom, esse foi o episódio de hoje de Filmes e Negócios, e se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo também qual o próximo filme ou série que você gostaria que a gente analisasse, e até a próxima. Um abraço e tchau!